Olá, aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química, UFRJ, e essa daqui é uma aula de EQE 044 Computação Científica Aplicada, em que continuamos falando sobre os tipos derivados na linguagem C. E agora, na verdade, a gente vai fazer um aulão agora, não pelo tamanho da aula, mas pelo número de assuntos. A gente vai estender as possibilidades com os tipos variados, primeiramente conversando sobre a enumeração. E para isso, eu estou aqui com a minha interface de desenvolvimento toda preparada já para o arquivo tiposenumeração.c. E note que a gente já conversou sobre os arrays, a gente já conversou sobre as estruturas, e a enumeração, na realidade, tem o mesmo princípio das estruturas, mas ela é um pouco mais restrita. Imagina que você quer montar uma estrutura, mas que dentro do bloco, as variáveis que ficam dentro do bloco da estrutura sejam inteiros. Pois bem, isso daí é a enumeração. E além de ter as variáveis inteiras, elas ainda são constantes. Então, a definição de como ela pode ser colocada num código em C está aqui na linha 14. Então, vocês vão perceber que é muito, muito parecido com o que a gente viu lá em struct, em estrutura. Só que agora a gente define como um enum, onde você pode, na sequência, colocar o nome que você quiser. E no bloco, o bloco aberto com chaves, tá? E na hora de fechar você tem que botar ponto e vírgula. Você tem uma lista de nomes, tá? Que automaticamente já vão ser alocados como variáveis inteiras. Se você não colocar, não definir nenhum valor para esses nomes, para dessas variáveis, ela automaticamente vai iniciar em 0. Tá? Então, isso daí é padrão da linguagem. E uma vez tendo definido a enumeração, você pode declarar como uma variável a enumeração, como apresentado aqui na linha 19, enum, o nome da enumeração que você quis botar, e a variável em si. Bem, isso daqui ainda fica um pouco nebuloso. Eu queria mostrar, na verdade vou mostrar, o código em operação. Então, olha só, eu tenho aqui na linha 30 a definição de uma enumeração com dia da semana. Tá? E note que eu tenho agora várias variáveis apresentadas aqui, necessariamente separadas por vírgula, isso é importante. E eu quero, na verdade, começar a enumeração definindo a primeira variável como 1. O que naturalmente esse cara daqui vai fazer? O que a enumeração vai fazer? Ele vai então começar a contar, sendo que a variável domingo vai ser igual a 1, a seguinte vai ser 2, 3, a terça vai ser 3 e vai seguindo assim por diante até chegar ao sábado, que vai ser 7. Então, no fundo, essa daqui é uma estrutura, a enumeração é uma estrutura com variáveis inteiras, na qual eu defino o valor da primeira variável e ele vai somando mais 1 a todas as outras. Lembrando que eu vou fazer aqui, se eu tiro a definição da primeira variável, a atribuição para a primeira variável, por padrão ele vai inicializar com 0 e vai manter a sequência somando sempre mais 1. Bem, isso daqui pode ter algumas aplicações. Vou mostrar aqui alguns casos. Aqui eu tenho então a declaração. Na verdade, acho que não tem muito caso não. A declaração da variável na linha 41, em que eu tenho então o enum dia-semana, seguindo então a estrutura aqui da linha 30,
a 38, e eu tenho duas variáveis que seguem esse tipo, feira e aniversário. E eu posso definir, né, a feira e o aniversário como qualquer uma dessas variáveis que estão apresentadas aqui. E, no fundo, posso utilizar o valor da variável inteira para fazer alguma operação ou servir de referência para alguma coisa dentro da tua lógica de programação. Então, olha só, a feira ela vai ser igual a qualquer uma das possibilidades dentro da enumeração. A mesma coisa aqui, olha, para o aniversário, que pode ser o sábado, por exemplo. E um detalhe que é interessante, quando eu faço uma saída em tela, aqui no caso usando o pretf, note que eu estou fazendo a saída em tela para feira, tá vendo? E feira foi definida como quarta. E olha só o identificador da variável que está apresentado no código. O identificador para saída em tela está como porcentagem D, ou seja, a saída em tela é tratada como uma variável inteira. E é assim que o código tem que funcionar. Eu só coloquei um nome de variável chamada quarta. Isso daí não é caractere, isso não é uma string. Então, se seguir como está apresentado aqui na linha 48, que está comentada, não vai dar certo. Tá? Então, tentando usar um identificador porcentagem %S, que é de string. Beleza. Isso daqui, na realidade, resume o que eu queria falar sobre enumeração, que é uma estrutura, digamos assim, um pouco mais simplificada. E eu gostaria de colocar nessa mesma aula os outros dois arquivos que faltam. Então, eu vou pegar e vou abrir agora tipos customizados. E qual é o objetivo dos tipos customizados? É você criar a sua variável. Então, você pode chegar, sei lá, se você não quer, dentro da tua lógica de programação, definir variáveis de ponto flutuante como double. Você pode botar um nome qualquer. Se você define uma estrutura específica lá e quer dar um nome específico para essa estrutura completa, você pode. Então, é como se você desse um apelido para as variáveis que você define usando a sintaxe de C. Como isso daqui é feito? Todas essas definições novas de variáveis, a gente vai usar uma palavrinha-chave chamada typedef, ou seja, a definição do tipo. E isso daí é uma definição de um novo tipo de variáveis de tipos que já existem, ou seja, que a linguagem C suporta. Como é que vai funcionar a sintaxe, então? Olha só aqui na linha 16, eu vou escrever typedef e o tipo que a linguagem C tem por padrão e depois o novo nome no qual você vai querer representá-la. Então, no fundo é isso. E eu vou mostrar então como isso daqui vai funcionar na prática. Olha só, eu estou definindo com o typedef, aqui na linha 25, que o tipo de variável que já existe aqui em C, no caso double, eu vou querer utilizar agora como real, como real. Então, eu estou criando agora e eu posso declarar variáveis, ao invés de usar double, eu posso usar real. Eu posso botar, na verdade, o nome que você quiser, typedef. Eu posso, uma vez tendo já definido o real na linha anterior, ela passa a ser identificada pela linguagem C e, portanto, eu posso, em cima dela, criar mais um apelido. Então, eu tenho um typedef, em cima do real, eu vou chamar com um novo nome, deprecision. Tá? Então, você pode definir vários nomes diferentes para as variáveis. Inclusive aqui, olha, eu tenho um typedef em cima de uma estrutura. Note que aqui muda um pouco
a forma como as coisas são declaradas, tá? A forma como, na verdade, é definido a estrutura. Então, eu tenho o typedef, o struct e o bloco no qual vão aparecer as variáveis que estão dentro da estrutura. Então, tem um int x, um float f, e isso daí está dentro de chaves. E no final, eu vou colocar o nome do apelido, o novo nome no qual eu quero definir essa estrutura completa aqui. Então, eu tenho esses exemplos aqui no programa principal. Vamos dar uma olhada em como isso daqui funciona. Então, olha, eu estou declarando aqui, ó, real dp na linha 35, que no fundo é definir como um double. Ou posso usar deprecision, porque eu defini dessa maneira, e o myStruct, aqui no caso já sendo inicializado também, vai seguir toda a logística de uma estrutura de acordo com uma variável inteira e uma variável de ponto flutuante float dentro da sua rede de dados. Então eu estou inserindo 1 e 2.71. E eu posso trabalhar como se fosse a variável normal mesmo, tá? A variável original, precisão dupla, double, ou então com uma estrutura, sem grandes mistérios. Então, o grande objetivo de utilizar o typedef é você criar um novo nome que identifique, que talvez faça mais sentido dentro da tua lógica de programação do que um double, por exemplo. Vou dar aqui mais um exemplo. Digamos que você queira trabalhar com variáveis físicas e você quer diferenciar determinadas características como velocidade. Velocidade é uma variável de ponto flutuante. Você pode definir um novo tipo chamado velocity ou velocidade, ou seja, algo que faça sentido dentro da tua lógica, dentro do problema que você está querendo resolver. Mas um cuidado que eu acho melhor usar esse recurso com certa parcimônia, porque pode ser que você acabe criando tantos nomes diferentes, né, de variáveis, que fique difícil de acompanhar depois a leitura. Talvez não por você ter montado o seu código e você está acostumado, mas se você passar esse código para frente e para outra pessoa estender, pode ser que essa pessoa demore muito tempo para identificar quais são as variáveis. Mas algumas vezes é muito útil, tá? E isso daí é algo que vai vir conforme você vai trabalhando mais e mais dentro da linguagem. Por fim, eu quero olhar agora esse último arquivozinho aqui que é tipos união.c. Então eu vou abrir e é mais uma variante de estrutura, não muito pela característica do uso dos dados dentro da estrutura, mas sim pela forma como esse carinha daqui é alocado na memória. Então, o union ele é definido bem parecido com a estrutura. Olha só aqui na linha 12. Então, eu tenho union, o nome que você quer dar para a variável, para a declaração dela, né? E aqui você vai colocar os tipos de variável que você quer dentro dessa união. E eu vou pegar e vou botar um exemplo aqui. Digamos que você defina o tipo 1 como uma variável inteira e o tipo 2 como uma variável double, de precisão dupla. E qual é o grande objetivo do union? Ele vai, no espaço de memória, alocar um espaço tal que seja o bastante para armazenar o maior tipo possível entre esses dois que eu comentei. No caso, um double, então. E o que ele vai fazer? As variáveis dentro do union vão ser alocadas no mesmo espaço de memória e vão ser utilizadas, né, que podem ser definidas alternadamente. Então, isso daqui pode se entender como uma variável que pode
em um determinado momento, dentro da tua estrutura de programação, ser uma variável de um tipo ou de outro. Então, esse daqui é o objetivo dessa estrutura union. Assim, é uma aplicação bem, mas bem específica. Eu já vi aplicações tentando evitar a fragmentação de dados, algumas conversões que não são tão usuais entre tipos diferentes. Já vi sendo usado também para arredondamento de variáveis. E eu confesso, eu mesmo nunca usei. Eu nunca usei isso daqui e eu nunca explorei nenhum problema que vá muito em cima disso, vá muito em cima dessa característica. Então, assim, passo para você a informação, se um dia você esbarrar em Union, mas eu não trago muitos exemplos não. Então, só vou mostrar aqui embaixo, no caso, um Union sendo definido, chamado PW, né? Onde você tem um arrayzinho com 2 elementos de char e um inteiro. E nessa situação aqui, um char, pelo que eu lembro, é 1 byte de memória. Então esse arrayzinho tem 2 bytes e o inteiro são 4 bytes. Então essa variável aqui vai ocupar 4 bytes. E é um espaço suficiente para armazenar tanto o inteiro quanto os caracteres. E aqui eu tenho, então, a declaração das variáveis. Tá? No caso, union PW, do tipo PW, né? E esse daqui é o nome da variável, o word. E eu nem faço nenhuma operação porque, enfim, eu nunca usei isso daqui. É mais para você ficar ciente do motivo, né? Para que ela serve. Beleza, isso daqui conclui, então, as aulas sobre os tipos de derivados. Eu espero que tenha gostado e a gente se vê na próxima aula. Valeu, até mais!